Olá pessoal, eu sou o Guilherme e nós vamos falar um pouquinho sobre condução de calor em uma parede plana. Bom, para falar sobre uma parede plana, nós vamos tomar uma parede plana com um diferencial de temperatura ΔT. Aqui nós temos um corte, tá? Uma seção de uma parede, como se fosse um bloco, imagina isso, tá? Onde nós temos de um lado uma fonte de calor e do outro lado um sofredouro de calor. O lado esquerdo com a temperatura T1, o lado direito com a temperatura T2. Tomando por base que, neste caso, nós estamos demonstrando aqui, nós estamos trabalhando que o lado esquerdo possui uma temperatura maior, ou seja, o lado que vai receber o calor de uma fonte externa, e aqui deste lado nós temos o lado que vai dissipar, vai absorver, o sorvedor, no caso, este calor que vai estar atravessando essa parede. Bom, nós temos também aqui embaixo a espessura dessa parede, que é, aqui nós vamos chamar de L. Nós temos também a área dessa parede, tá? Vamos tomar essas dimensões. E dentro dessa parede, nós temos o coeficiente K, que é o coeficiente térmico dessa parede, capacidade de transferência de calor dessa parede, do material, desculpa. Bom, de Fourier, nós vamos ter que a função Q ponto é igual a menos o coeficiente K do material, vezes a área, que multiplica a derivada da temperatura com relação ao espaço, no caso aqui a espessura, tá? E aqui nós temos uma equação diferencial, a equação essa que vai reger a função transferência de calor em uma parede plana. Para resolver essa equação diferencial, nós vamos utilizar o método da separação de variáveis, ou seja, nós vamos separar Q ponto junto com dx e vamos igualar tudo isso a menos K, que é o coeficiente, vezes A, que é a área, vezes o ΔT. Para resolver através do método da separação de variáveis, nós vamos estar integrando. Então, quando nós integrarmos dos dois lados dessa equação, nós vamos ter a integral de 0 a L da função Q ponto, que multiplica a derivada em x, isso tudo é igual à integral de T1 até T2 de menos K vezes A vezes dt. Lembrando que nesse caso o K e o A são constantes, então eles saem para fora da integral. Nós vamos ficar dessa forma aqui, como Q ponto vezes L, que é igual a menos K, que multiplica a área de T2 menos T1, ou seja, aqui a variação de temperatura. Tomando uma simplificação ainda maior, nós vamos ter que o coeficiente K multiplicando a área sobre a espessura vezes ΔT, onde ΔT é a variação de temperatura de T1 menos T2. Nós estamos utilizando aqui T1 menos T2 devido ao fato que lá da equação de Fourier nós vamos ter que o menos do coeficiente e o menos de T1, quando realiza essa multiplicação, vai passar a inverter a ordem destes termos, ou seja, para poder manter a igualdade da equação inicial. Bom, para compreender tudo isso, nós vamos fazer um exemplo. E neste exemplo ele pede para nós avaliar quais parâmetros são necessários para reduzir as perdas térmicas em um forno. Ou seja, nós vamos tomar aqui que nós temos um forno, onde ele é fechado, onde em volta dele nós temos paredes, e nós queremos que o objetivo é reduzir as perdas térmicas para o ambiente em um forno. Vamos setar aqui um forno qualquer, um forno comercial pode ser. Bom, vamos partir da equação que nós encontramos, que vai reger todo este comportamento. Bom, para estar otimizando essa equação, para estar otimizando esse forno, na verdade, a maneira mais simples que nós teríamos seria de reduzir ΔT. Ou seja, reduzindo ΔT, nós estaremos utilizando aqui ao nosso favor a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica vai falar que dois corpos, sendo o corpo A com uma temperatura maior e um corpo B com uma temperatura menor, quando colocados no mesmo sistema, em um mesmo ambiente, próximos ou inserir, por exemplo, dois líquidos um dentro do outro, tendo eles temperaturas diferentes, a lei zero da termodinâmica vai garantir para nós que
que esses corpos vão, o corpo A, que é o mais quente, vai transferir calor para o corpo B, ou seja, até encontrar um equilíbrio. Só que se nós fizermos isso em um forno, ou seja, se a gente alterar a temperatura, a variação interna do forno com a temperatura externa do ambiente onde esse forno se encontra, nós estaremos mudando as condições de operação. Nós temos um forno, o objetivo é aquecer, então não faz sentido a gente diminuir essa variação de temperatura, até a ponto de igualar onde nós não teremos perdas. Então nós temos a opção também de reduzir a área, ou seja, mudando as condições físicas do material, do forno. Só que aí nós teríamos um problema, porque se esse forno for projetado para uma indústria, por exemplo, é porque ele necessita daquele tamanho para estar processando peças ou materiais, nos quais necessita de aquecimento, e quando nós mudamos a área, nós estaríamos alterando então o tamanho desse forno, que também não é interessante, porque pode ser com que nós não consigamos trabalhar com todo tipo de material, não atingindo assim a necessidade da empresa ou de quem é possuidor desse forno. Nós temos também a opção de aumentar o L, que é a espessura, e aí já passa a ser um pouco mais interessante, tá? Porque aí nós vamos, conforme a gente aumenta o L, o nosso valor de K também vai aumentando, ou seja, quanto maior o L, quanto o coeficiente do material multiplicado pela espessura vai sendo aumentado à medida que a gente aumenta essa espessura. E também nós temos a função de reduzir o K, ou seja, trocar o material da parede. E aí se torna bem interessante, porque da maneira na qual a gente passa a reduzir o valor de K, a gente passa a diminuir a troca entre um lado e o outro. Então, a melhor opção nesse caso seria instalar um isolante, onde nós contemplaríamos as duas últimas opções, que é diminuir o valor de K e aumentar o valor de L. Diminuindo o valor de K, nós vamos colocar entre a parede do forno um material que seja termoisolante, ou seja, que tenha um valor de K bem baixo, que não vai permitir que essa transferência entre a temperatura T1 lá da primeira imagem que nós trabalhamos para a temperatura T2 seja feita de maneira tão natural e tão rápida. E nós também estaremos aumentando o L, ou seja, nós vamos estar trabalhando nessa equação que tem um quociente de maneira muito produtiva. Quando nós aproximarmos esse valor de zero e nós aumentarmos isso, nós vamos tender essa equação para o seu valor ótimo. Então, nesse caso, nesse exemplo, a melhor opção é diminuir o valor de K e aumentar o valor de L. Fazendo isso, nós vamos ter a condição de que o forno vai trabalhar em uma condição melhor e nós vamos estar otimizando esse processo, de maneira a aproveitar de como está sendo usada, de como nos foi apresentada a lei, a equação que rege a troca de calor em uma parede plana, ao nosso favor. Eu sou Gustavo Belenato e eu vou explicar um pouco sobre a analogia entre resistência térmica e resistência elétrica. Existe uma analogia entre a difusão do calor e a carga elétrica. E no nosso ramo da engenharia, a gente usa muito um termo chamado resistência térmica. A resistência térmica, ela age contra a condução de calor. E é muito utilizada para calcular a transferência de calor através de materiais. E a resistência térmica é o inverso da condutância térmica. Assim como uma resistência elétrica está associada com a condução da eletricidade, uma resistência térmica está associada à condução de calor. Assim, a gente sabendo que existe uma analogia entre a resistência térmica e a resistência elétrica, a gente pode criar uma ideia de que as fórmulas até podem ser parecidas. E a resistência térmica ela é uma medição de uma diferença de temperatura na qual um objeto ou material resiste ao fluxo de calor, assim como uma resistência elétrica. Melhor explicando, uma resistência elétrica ela atua dificultando a passagem de uma corrente. No caso, a resistência térmica atua da mesma forma, impedindo que o calor se manifeste entre uma parede, por exemplo, agindo como um isolante. Então, a gente tem calor do lado de fora, o isolante entre a parede e a sala que a gente quer que não esteja tão quente. Então, acontece o seguinte, o isolante ele não permite que esse calor externo entre na sala. A resistência térmica ela pode ser expressada por essa fórmula que é definida assim. O RT, que nesse caso está sugerindo a resistência total, igual a espessura da parede
sobre a constante de condutividade de calor do material que é utilizado na parede, multiplicado pela área total da parede. Tendo isso em mente, nós temos conceitos de resistência térmica. Aqui, nesse caso, a gente está aplicando para paredes planas. O conceito de resistência térmica ele é utilizado numa variedade muito grande. Aqui a gente tem a resistência térmica absoluta, que ela possui as unidades de Kelvin por watts. Ela tem a característica de trocador de calor definido. Ela só precisa ter uma diferença de temperatura para que o calor seja transferido. E aqui nós temos a resistência térmica específica, sendo como R lambda. Ela possui as unidades de Kelvin por Kelvin vezes metro por watts, e ela consiste em ser uma resistência térmica específica, como sendo uma constante de algum material. Aqui nós temos o R valor. Ele consiste em ser o fator de isolamento térmico. Ele nada mais é do que uma medida de resistência térmica, e quanto maior seu valor, maior a eficácia do isolamento do material. Ela possui as unidades de metro quadrado vezes Kelvin por watts no sistema internacional, né? E ela é uma resistência térmica de área unitária de um material, onde a sua resistência apenas depende do tipo de isolamento, da espessura e a densidade do material que você está utilizando. Aqui nós temos a analogia entre as fórmulas de fluxo de calor e de corrente elétrica. A equação do fluxo do calor ela é totalmente análoga à fórmula do fluxo de corrente. Aqui a gente pode observar que o fluxo de calor ele é igual a menos a constante vezes a área, multiplicando a temperatura final menos a temperatura inicial, dividido pela espessura da parede, no caso. Aqui eu estou usando a parede como exemplo. E disso daqui, de acordo com a equação de Fourier, a gente pode reduzir a equação para esse termo aqui, que nada mais é que a equivalência entre a corrente elétrica, que aqui nós temos a tensão final menos a inicial, dividido pela resistência, ou do fio condutor, ou de uma resistência qualquer. E aqui, melhor dizendo, a taxa de transferência de calor através de uma camada corresponde à corrente elétrica. A resistência térmica corresponde à resistência elétrica e a diferença de temperatura corresponde à diferença de tensão na camada. A diferença de temperatura é a função potencial do fluxo de calor, fazendo com que a equação de Fourier seja escrita da mesma maneira que a lei de Ohm, como eu havia dito anteriormente. Como foi dito anteriormente, as equações de fluxo de calor elas são análogas às equações de fluxo de corrente. Então, por que não desenhar um circuito elétrico representando a passagem de calor de uma parede? A gente pode notar que aqui temos as paredes, né, sendo representadas. E aqui, analogamente, elas são representadas como sendo resistências elétricas, né, que aqui é um desenho elétrico. Como já foi dito, nós temos a analogia entre as duas. Então aqui nós temos uma queda de tensão nesse resistor, temos uma nessa daqui, temos uma nessa, temos uma nessa, temos uma nessa e uma nessa. Como é representado? Nós podemos fazer uma somatória de todas as resistências para fazer um equivalente de uma resistência total, correto? Então nós temos que um circuito ele fornece uma ferramenta muito útil para conceituar e quantificar problemas de transferência de calor. E a transferência de calor através de uma parede composta ela pode ser calculada a partir de todas as resistências que aqui foram ditas. E a taxa de transferência constante de calor entre duas superfícies é igual à diferença de temperatura dividida pela resistência térmica total. E nessa parte desse estudo a gente pode ver que em todo tipo de aplicação térmica para calcular a passagem de calor por alguma superfície, não necessariamente apenas parede, mas qualquer tipo de material, nós podemos associar diretamente à corrente elétrica, por conta que nós sempre vamos ter uma diferença de potencial entre duas partes. Então, sempre que a gente quiser representar alguma coisa, nós podemos utilizar os desenhos elétricos para facilitar até o desenho e o entendimento. Muito obrigado. Até a próxima.